Olá pessoal, eu sou o Léo, sejam super bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso aqui, que é Jazz, da Toni Morrison. A Toni Morrison nasceu em 1931 nos Estados Unidos e infelizmente nos deixou recentemente, em 2019, aos 88 anos. Ela foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1993 pela obra que retrata as experiências das mulheres negras dos Estados Unidos entre o final do século XIX e o início do século XX, e também foi a vencedora do Prêmio Pulitzer de 1988. Jazz foi publicado pela primeira vez em 1992 e está ambientado na Nova York do final dos anos 20, mais especificamente no bairro do Harlem, em um período em que o jazz estava em bastante evidência, mas esse livro também vai voltar frequentemente no tempo, para o final do século XIX, para as áreas rurais do sul dos Estados Unidos. Esse livro aqui vai trazer um mosaico de histórias bastante complexo relacionado ao assassinato de uma jovem de 18 anos chamada Dorcas, que tinha se envolvido amorosamente com um homem mais velho na casa dos 50 anos, o Joey. E o assassinato da Dorcas é revelado já na primeira página do livro, que começa no velório dessa moça, quando a esposa do Joey, a Violet, vai até esse velório com uma faca para tentar desfigurar o rosto da Dorcas, o que felizmente ela não consegue fazer, porque os rapazes que carregavam o caixão conseguem impedir a Violet. E essa morte da Dorcas é a questão central desse livro, e como a morte dela já está exposta logo nas primeiras páginas, o que a gente vai acompanhar no desenvolvimento desse livro é uma sequência de diversas situações que levaram a esse assassinato, direta ou indiretamente, em um mosaico de narrativas, uma espécie de polifonia de narrativas. E a inspiração da Toni Morrison para elaborar a narrativa desse livro vem justamente de uma polifonia. Ela estrutura esse livro como se fosse uma peça musical, mais especificamente uma peça de jazz. Então o jazz aqui não serve só como um pano de fundo, mas também como uma inspiração para uma técnica narrativa. E esse caso que o Joey teve com a Dorcas vai ser, claro, uma questão extremamente problemática para o casamento do Joey com a Violet, casamento esse que já estava bastante desgastado, porque eles estavam casados há vários anos. O Joey e a Violet vão ter sentimentos muito diferentes em relação ao próprio casamento, e essa diferença de sentimentos e de perspectivas sobre a situação vai ficar muito mais acentuada depois que a Violet descobre o caso do Joey com a Dorcas. Para o Joey, a Dorcas fazia ele se sentir jovem de novo, e essa relação de contraste entre juventude e maturidade vai ser uma constante nesse livro, que inclusive vai ter várias outras situações de contraste. Outro contraste muito importante que esse livro vai trazer e que vai atravessar o livro é a oposição entre campo e cidade, porque à medida que o livro vai avançando e os personagens vão tentando entender esse crime cometido pelo Joey, a gente vai também descobrir um pouco mais sobre o passado do Joey, da Violet e também da Dorcas, e vai descobrir quais são as origens deles, de onde eles vêm. O Joey e a Violet eram um casal negro vindo de uma região rural do sul dos Estados Unidos, onde eles trabalhavam nas plantações de cana e de algodão, em um regime extremamente brutal, em que eles trabalhavam até a exaustão e não ganhavam praticamente nada, e até que um dia, com muito sacrifício, eles conseguem sair do campo e ir morar em Nova York. E assim como o Joey e a Violet, muitos outros também fugiram dessa região do sul dos Estados Unidos por conta do racismo, da exploração e das perseguições extremamente violentas promovidas pelos brancos contra os negros, o que é conhecido na história norte-americana como a Grande Migração. E a gente vai conhecer bastante do contexto da vida do Joey e da Violet no sul dos Estados Unidos, antes deles viverem, então, em Nova York. Inclusive, várias situações da infância deles, que tiveram marcas muito profundas, então, nas vidas desses dois. A Violet, por exemplo, vinha de uma família muito pobre, que foi expulsa das próprias terras pela elite branca e acabou passando fome. Isso deixou um trauma muito profundo nela, que decidiu que nunca teria filhos, porque ela não queria que os filhos dela passassem fome, da mesma maneira que ela tinha passado na infância.
Já o Joey era um menino adotado, que não se sabia quem eram os pais, e ele vai sofrer demais com essa situação, e inclusive vai investigar uma mulher que se considerava, então, como uma possível mãe dele. E esse contexto da vida do Joey e da Violet anterior à vida deles na cidade vai estar recheado de histórias paralelas, mas que estão sempre relacionadas de alguma maneira ao Joey, à Violet e também a Dorcas, nesse estilo de narrativa polifônico que a Toni Morrison aplica nesse livro. E é com essas histórias paralelas que a Toni Morrison trata um panorama das condições de vida dos negros dos Estados Unidos entre o final do século XIX e o início do século XX, que eram brutalmente oprimidos pela escravidão e também pelas leis de segregação racial, as chamadas leis de Jim Crow, que são citadas aqui no livro, que impediam que os negros frequentassem os mesmos espaços que os brancos, e essas leis extremamente injustas acabavam institucionalizando a desigualdade social. E é bem importante a gente lembrar que esse livro aqui se passa então entre o final do século XIX e o final dos anos 1920, e que essas leis de segregação racial só foram abolidas completamente nos Estados Unidos em 1964, o que é muito recente. E é exatamente por conta desse contexto fortíssimo de racismo que o Joey e a Violet lutam para ir embora dessa região sul dos Estados Unidos, onde a situação era muito pior, e lutam então para conseguir chegar em Nova York e ter melhores condições de vida na cidade. E a vida deles em Nova York era bastante diferente da vida que eles levavam nas plantações do sul, evidenciando esse contraste entre campo e cidade que atravessa esse livro inteiro, tanto que em alguns momentos o Joey e a Violet vão ter a impressão de que a vida deles nas plantações é algo muito distante do que eles vivenciam na cidade, praticamente como se fosse uma outra vida de outra pessoa. Mas mesmo na cidade, o Joey e a Violet continuam vivenciando situações de racismo que vão deixar cicatrizes extremamente profundas em todas as esferas das vidas deles, e com isso esse livro nos lembra do compromisso ético que é construir uma sociedade livre do racismo, que infelizmente ainda tem muita força. E assim como esse livro traz histórias de pessoas relacionadas ao Joey e a Violet, ele também vai trazer histórias paralelas de pessoas relacionadas a Dorcas e também ao contexto de vida dessa moça e do envolvimento dela com o Joey. Jazz tem uma estrutura narrativa bastante ousada, com idas e vindas súbitas no tempo, que nos dão um panorama bastante amplo dos personagens e também nos revelam toda a genialidade da Toni Morrison, que constrói um enredo extremamente complexo, comovente e que também consegue manter o mistério em torno da morte da Dorcas, sobre como foi esse assassinato e também quais as motivações desse assassinato. E claro, eu vou deixar que vocês descubram então esse contexto misterioso então que cerca a morte da Dorcas aqui nesse livro. E mesmo que a gente saiba desde a primeira página que a Dorcas foi assassinada, quando a gente chega nessa cena da morte dela, mais pro final do livro, essa cena consegue nos surpreender bastante e também revelar ainda mais sobre a personalidade da Dorcas e do Joey. E essa cena da morte da Dorcas, que consegue nos surpreender lá no final do livro, mesmo que a gente já saiba sobre essa morte desde a primeira página, é outro elemento que mostra todo o brilhantismo da escrita da Toni Morrison e que traz toda uma dramaticidade e uma comoção a mais para essa cena. E inclusive para quem for ler esse livro nessa mesma edição aqui que eu li, eu sugiro que vocês leiam o prefácio, que é da própria Toni Morrison. Só depois da leitura do livro, leiam esse prefácio na verdade como um pós-fácio, porque nesse prefácio tem um pequeno detalhe muito importante que revela algo sobre a morte da Dorcas e que, na minha opinião, esse fato fica mais interessante de ser descoberto durante a leitura mesmo lá no final do livro. Esse então foi o livro de hoje, uma leitura bastante intensa e complexa, e espero ter a oportunidade de conhecer mais da obra da genial Toni Morrison. Por hoje então é isso, muito obrigado a quem assistiu e até a próxima!